Fala galera, aqui é o professor Gilberto Melo da Escola Mística Gaia GNF e hoje a gente está aqui para trazer a nossa segunda aula do curso Iniciação à Magia Cigana. O assunto de hoje é um assunto muito legal, que é o seguinte, é altar. Pessoal, o que é um altar início de conversa, né? Para início de conversa. Altar vem do latim altare e significa local mais elevado. É um campo sagrado. É um espaço onde você vai cultuar o seu sagrado, cultuar o seu divino. Isso, na maioria das vertentes do mundo, funciona dessa forma. Então a gente pega, por exemplo, qualquer religião. A Umbanda, por exemplo, nós temos altares ali dedicados aos orixás. Dentro da bruxaria nós temos o nosso altar particular. Dentro da Igreja Católica nós temos os altares dos santos. Até dentro, por exemplo, algumas religiões que são contra os rituais, assim, né, no sentido assim, de não serem fetichistas, como o kardecismo, nós temos uma espécie de altar, uma mesa lá branca, né, onde a gente coloca a água para ser fluidificada. Alguns locais tem uma Bíblia, ou então tem uma imagem de Jesus, ou um vaso de flores. Dentro de uma visão um pouco mais geral, né, nós vemos que também é uma espécie de altar. A igreja evangélica, por exemplo, onde o sacerdote da religião, o pastor, fica lá na frente, no púlpito, aquilo também é um altar, né? Por mais que não tenha tantos elementos. Geralmente um altar ele é mais elevado porque o nosso subconsciente associa o alto ao sagrado, né? Ao mais elevado, a mais próximo de Deus. Então geralmente os altares são feitos em superfícies mais altas. É claro que pode ser numa superfície plana baixa também, mas geralmente a gente coloca num local mais alto por causa dessa associação. O altar, então, ele é um espaço sagrado, independente da visão religiosa que você tenha. Dentro do nosso curso, né, da Magia e Cultura Cigana, eu vou estar mostrando para vocês o altar cigano, que é o altar utilizando ali elementos da cultura cigana e como trabalhar esses elementos ali e por que é importante o altar. Você pode ter dois tipos de altares. Você pode ter um altar fixo, ou seja, um altar erigido, como nós falamos, sempre montado ali naquele espaço. Ou você pode também ter um altar flexível, né? Por exemplo, se você mora com alguém que não compartilha da mesma fé, se você não tem espaço, né? Às vezes o ambiente é pequeno, ou por qualquer outra motivação particular, por algum motivo você não pode deixar o seu altar sempre erigido, você vai montá-lo antes de cada ritual e desmontá-lo aí posterior ao término dos rituais, tá bom? Não quer dizer que um é melhor do que o outro. O caso do altar erigido, ele apresenta uma vantagem maior, que é o seguinte: enquanto o altar está montado, ele está vibrando aquelas energias que foram maculadas ali, que foram colocadas. Como, por exemplo, eu vou ensinar para vocês, no altar cigano a gente tem que ter algumas adagas ou facas. Eu tenho duas aqui. Um jogo, as duas. Você tem que ter facas ou altares ou atames. Para que servem essas facas, Gilberto? Essas facas servem para proteção. Todo o mal que é direcionado a vocês, a faca ali como um elemento de proteção vai cortar e impedir que muito dessa negatividade chegue até você. Só dela estar ali consagrada para aquele objetivo. Além disso, o altar ele canaliza muito a sua energia. O tempo que você está ali fazendo as suas magias, você está alimentando também não só com os elementos utilizados, mas com a sua própria energia. Então o altar ele passa a ter a sua energia, ele passa a ter o teu elemento. Então qualquer mal direcionado a você, qualquer energia negativa, seja inveja, ou mesmo uma magia que é feita a você, antes passa pelo altar. E dependendo do grau dessa magia ou dessa energia, se for fraca, se for pouca, o próprio altar já combusta e transforma aquilo, e impede aquela energia de cair sobre você. Então a vantagem do altar erigido é uma proteção maior. Tá bom? Além do que, o altar ele tem uma característica psíquica muito bacana.
que é o seguinte: no momento em que você direciona os seus olhos para ele, né, passa frente a ele, você remonta ao divino, você remonta ao sagrado. E no momento que você pensa, automaticamente você se conecta. Vou fazer um exercício muito simples para você. Gente, tentem não pensar em Paris. Eu sei que por uma fração de segundos você projetou a sua consciência até Paris. No plano energético, você viu provavelmente a Torre Eiffel, você viu lá os rios, né, aquela coisa toda, né, aquela cidade histórica. Isso funciona até no plano espiritual e, sobretudo, quando eu penso numa divindade, só de pensar, de certa forma, eu já toco. Se esse pensamento é constante, aí é provável uma interação entre eu e essa divindade, eu e essa energia. Mas se eu penso, por exemplo, vou pensar no povo cigano, Vladimir, automaticamente essa entidade, esse grupo espiritual, eu acessei essa energia. No momento que o altar está erigido, toda vez que você passa frente a ele e lembra, né, dos elementos, lembra das entidades, lembra do sagrado, o que acontece? Automaticamente o seu mental acessa esse plano e você se conecta. Então você passa mais tempo vibrando e se conectando aí com essas entidades maravilhosas, com essa egrégora fantástica. Então essa é uma das vantagens também de ter o altar sempre erigido. Gilberto, quais elementos eu posso estar utilizando aí no meu altar? Primeira coisa que vocês podem estar utilizando no altar de vocês. Eu já ensinei lá no material extra da primeira semana a respeito de Santa Sara Kali. Quem que é Santa Sara Kali, né? Agora vocês já sabem. Uma imagem dela geralmente é uma coisa que é máxima e comum entre todos os ciganos. Não precisa ser uma imagem grande como essa não. Uma imagenzinha pequena de Santa Sara já é o suficiente. Ou mesmo uma imagem que vocês venham a adquirir, por exemplo, na internet. Pega uma imagem de Santa Sara, imprime, coloca num porta-retrato. Eu fiz muito isso no início do meu desenvolvimento, antes de ter condições materiais. E isso é uma coisa muito legal do povo cigano, eles te ajudam, né, a adquirir as coisas. Vocês vão perceber que se vocês quiserem algum desses elementos que eu citei aqui, só o simples ato de você querer já movimenta uma gama energética ali e faz com que aquilo aconteça, tá bom? E é muito comum alunos meus disserem que ganharam do nada, dos filhos, imagens de ciganos, né? Que chegou até eles esses elementos, isso é muito legal. Então, a imagem de Santa Sara Kali é uma das primeiras e principais recomendações. Mas não são as únicas divindades que podem estar no altar cigano de vocês, não. É muito comum, sobretudo aqui no Brasil, entre a cultura cigana, o culto à Nossa Senhora Aparecida. Tá? Os ciganos têm um carinho muito grande pela imagem de Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, Nossa Senhora Aparecida tem uma outra familiaridade com Santa Sara Kali, que é a cor da pele. Elas fazem parte de um grupo de entidades ou divindades chamados de Madonas Negras, que são as mães negras. Negra nesse sentido, elas são divindades muito poderosas, são cultuadas no mundo inteiro. Nós temos também outros exemplos, como a Virgem de Guadalupe. Nós temos muitas divindades. Essas divindades, elas são mães, sabe? Elas são ligadas a todos os casos, são santos para todas as obras, vamos dizer assim. E a cor delas, mais escura, remonta à Mãe Terra. Na verdade, elas são desdobramentos do antigo culto à deusa da natureza, à deusa da terra. Tá? Eu sei que hoje em dia é um pouco complexo, porque nós estamos um tanto quanto distantes, né, do culto à natureza. Mas o culto à natureza é um culto praticado muito tempo antes do cristianismo, e ele remonta à ideia de uma mãe materna da terra que cria e sustenta todos os seres. Nossa Senhora Aparecida e todas as Madonas Negras fazem parte desse grupo que hoje são representações dessa força espiritual. Então Nossa Senhora Aparecida também pode estar aí no altar cigano de vocês. Além disso, como eu já falei lá no vídeo 1, Ganesha, que é a divindade hindu, uma das divindades mais cultuadas no mundo, também podem fazer parte do altar de vocês.
Por quê? Ganesha, como eu falei, é uma divindade hindu e muito cultuada pelo povo cigano, tá? Aqueles que acreditam, né, que venham ali, que o culto deles derivam da Índia, cultuam muito Ganesha. Além de tudo, eu particularmente lembro muito da energia de Ganesha quando trabalho com a cultura cigana. Tanto a questão energética, porque essas duas egrégoras, a egrégora de Ganesha trabalha a prosperidade, trabalha o movimento e trabalha a alegria. O povo cigano também. E as duas energias são muito sutis, são muito elevadas. Então eu realmente vejo uma associação energética ali entre essas duas egrégoras. Então, essas imagens, vocês podem estar adquirindo as imagens ou pegando na internet e imprimindo como uma foto e colocando no porta-retrato, porque eu super recomendo vocês terem no altar de vocês. Além disso, uma coisa bacana da gente fazer também é terem imagens representativas, por exemplo, dos ciganos. Se você sabe o nome do seu cigano ou da sua cigana, você já pode comprar o cigano ou a cigana que você trabalha já. Se você não sabe, é muito comum imagens assim, olha, genéricas, que vocês depois, no desenvolvimento do curso, aprendendo quem são os seus ciganos, podem consagrá-los a esse fim. Mas uma imagem de um cigano e de uma cigana, isso é muito legal, vocês sempre trabalharem pares, tá? Masculino e feminino. Então uma imagem de um cigano e de uma cigana também são elementos que vocês podem estar colocando no altar de vocês e vão favorecer bastante também ali, tá? São totens, né? Vão servir de atratores. Mesmo que o seu cigano que esteja ali no altar seja o Vladimir, pode ser, por exemplo, que o Pablo se aproxime do seu altar ou de você num momento específico para trabalhar também. A imagem é só representativa, tá? Ela, pela própria lei da atração, se você tem uma imagem cigana ali, muito provavelmente vai ter um campo energético e um portal para o povo cigano também. Beleza? Então, qualquer cigano, se você já sabe, compra o seu. Se não, compra um genérico, consagra depois, quando o seu cigano se manifestar. Gilberto, mas todo mundo tem um mentor cigano? Não, mas provavelmente vocês que estejam fazendo esse curso têm. Por quê? Quando a pessoa é direcionada a aprender sobre um determinado fato, e não pensem, gente, que foi aleatório, não. Não pensem que foi coincidência, não existe coincidência. Se vocês estão fazendo esse curso hoje de magia cigana, é porque de certa forma o chamado cigano se manifestou. De certa forma a espiritualidade cigana tem algo a te mostrar, tem algo a te apresentar, tá bom? Então, imagens, né, vocês já entenderam. Agora, alguns elementos de trabalho típicos do que vocês podem ter sempre no altar e podem estar utilizando esses mesmos elementos nos rituais. Taça. Cigano trabalha muito com taça, tá, gente? Taça é uma coisa que vocês podem estar utilizando. Vocês podem, por exemplo, fazer oferenda de bebidas para os seus ciganos. Eu cuido dos meus ciganos com vinho. É uma coisa que eu vi que eles me pediram e na prática eu vi que é bem bacana. Alguns ciganos mais específicos gostam de rum, gostam de outra bebida. Aí o tempo é que vai se manifestando, vai dizendo para vocês qual que é a bebida mais apropriada aí para o caso de vocês. Mas o vinho, de modo geral, é bem legal, tá? De se trabalhar. Ou vocês podem deixar também uma com vinho e uma com água, ou só uma taça com água. Vocês podem deixar uma taça sempre com água no altar, porque a água vai purificando o ambiente, vai atraindo ali uma energia de limpeza, de purificação, que é bem legal. Além disso, vocês podem estar utilizando no altar de vocês alguns elementos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ferradura, né? A ferradura é muito ligada ao clã cigano. Vou pôr mais pertinho da câmera para vocês verem os detalhes. Eu decorei ela, tá vendo? Essa aqui foi uma ferradura para atrair a prosperidade. É um dos exercícios do nosso curso, né? Se vocês encontrarem ou tiverem uma ferradura, deixa ela aí que eu vou ensinar vocês a fazerem ferraduras do amor, da prosperidade, entendeu? É um símbolo de cigano muito bom também de serem utilizados. Eu mesmo montei esse daqui para proteção, né, e prosperidade. Uma ferradura, que é um elemento muito comum dentro da cultura cigana. Outra coisa, gente, lenços. Aqui eu tenho um lenço vermelho. Tá vendo? Que eu utilizo. Às vezes eu amarro no cabelo para rituais, ou então, por exemplo, coloco sobre a mesa que eu vou estar trabalhando. Santa Sara também é muito comum a gente prometer ela lenços e amarrar sobre ela.
dourado também. Eu tenho esses dois aqui que são os meus de trabalho, que é o dourado e o vermelho, que são as duas cores que eu mais gosto no dia a dia e são as cores que os meus ciganos trabalham muito. Mas pode ser que a sua cigana ou o seu cigano prefira o rosa, o vermelho, o laranja, o azul, o preto, entendeu? Não há uma regra. Os ciganos trabalham em todas as cores, literalmente. Cigano manifesta em qualquer linha, com qualquer cor, tá? Só que eles têm afinidades com algumas cores em específico. Tanto que é muito comum, aqui eu até trouxe para vocês verem, velas coloridas. Nos rituais ciganos, gente, a vela padrão é o dourado ou o vermelho, além do rosa para o amor para as ciganas. Mas geralmente nos rituais a gente acende velas de todas as cores. Para o amor, para a prosperidade, para a saúde, para a beleza, para a alegria, entendeu? Velas coloridas. O dourado, né, ou prateado, geralmente é o genérico. Eu sempre acendo velas douradas, assim, quando eu vou acender uma vela só. Mas assim, nos rituais mesmo, pode acender todas as cores de vela, sobretudo aquelas que reforçam o seu pedido. Por exemplo, você está fazendo um ritual de prosperidade. Vela amarela, dourada, verde, azul escuro, são cores ligadas à prosperidade. Então você pode acender todas elas no seu altar. Tá bom? Então velas é muito legal, cristais, tá? Os ciganos adoram também o trabalho com cristal, cristais citrino, só para uma dica aqui para vocês, aqui já é um dos potes da prosperidade que eu vou ensinar para vocês, olha, não sei se vocês conseguem ver direitinho, aqui tem um citrino, tem folha de louro, moedas, canela, vocês vão aprender isso tudo ainda. Mas se eu fosse dar a recomendação de dois cristais que eu acho fundamentais aqui no altar de vocês, o citrino, para atrair a prosperidade, a autoestima, né, a realização, e também o quartzo rosa, que é um cristal muito bom também para atrair a questão do amor, da beleza, da autoestima. Esses dois são fundamentais. Mas vocês podem colocar todos. No meu altar mesmo, que aqui eu só montei uma mesa representativa. No meu altar, eu tenho lá uma caixinha com todos os cristais que eu tenho, pelo menos uma unidade de cada. Olha, vela, né, que eu já falei para vocês. Incensos, gente, vocês podem deixar os incensos reservados aí. Esses daqui são os que eu mais uso para cuidado do povo cigano. O incenso de canela. Gente, canela é muito bom para atrair a prosperidade, atrair amigos. E tanto Ganesha quanto o povo cigano utiliza muito a canela no seu dia a dia. O mel, né, o incenso de mel, o incenso mesmo de magia cigana e o de sândalo, que não está aqui, mas é que eu uso muito. O xandão, o pó de raiz de sândalo, eles usam muito esse tipo de questão. E vocês podem estar constantemente alimentando o altar de vocês. O que é alimentar um altar, gente? O altar ele é vivo, tá, gente? Ele vai ganhando poder, sobretudo porque é um espaço sagrado. Então você não vai usar esses elementos ou tocá-lo de qualquer forma. Eu, por exemplo, quando vou fazer um ritual, eu sempre lavo as mãos, quando possível tomo um banho de ervas, sabe? Vocês têm que estar puros para tocar, senão vocês vão macular. Tanto que todos os objetos de um altar devem ser consagrados, tá? Eu vou ensinar vocês aí a consagrar na aula extra dessa semana. Mas só para vocês me entenderem desde já, consagrar é tornar algo sagrado. O que é sagrado? O contrário de profano. Então vocês não vão utilizar esses elementos de qualquer coisa, de qualquer forma. A faca, a adaga que vocês usarem para o altar, vocês não vão cortar carne no fim de semana com elas não, entendeu? Isso é muito importante. Então, retomando aqui, além desses elementos, o povo cigano, esse aqui é um caldeirãozinho muito pequenininho, feito de cobre. Ciganos adoram cobre. Então, por exemplo, dentro da Wicca, nós temos o caldeirão, né? Muito comum. Dentro da Umbanda nós temos a cabaça e a quartinha, muito utilizada, né? Sempre representando o útero. Para o trabalho com o povo cigano a gente usa cobre, tachos de cobre, panelas de cobre, tá? O cobre é muito utilizado por eles. Além do que, o cobre é ligado à energia de Vênus, que é a energia do amor, da prosperidade, muito afim com a energia do povo cigano. Moedas, tá vendo? Essas moedas aqui. Quanto mais dourada for as moedas, tá vendo? Quanto mais douradinhas for as moedas melhores. Aqui tem mais um patuazinho de proteção, tem uma, se vocês conseguem ver, pó de pirita com uma ferradura aqui do lado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltei falar. Ah, gente, outro elemento muito comum à cultura cigana, o sino,
tá? Castanholas, o baralho cigano, vocês podem colocar um baralho ali, representativo também, para quem joga. Vocês podem sempre deixar um baralho na mesa também, representando, né? Pedindo as bênçãos do povo cigano aí nas suas vidências de modo oracular. É muito legal. Então, gente, aqui só tem alguns elementos que vocês podem estar colocando no altar de vocês. Flores, perfumes, tá? Muita gente consagra perfume ao povo cigano, por exemplo, e sempre que vai jogar cartas, borrifa o perfume nas mãos antes de manipular, ou joga na imagem de Santa Sara, uma coisa muito comum aí na cultura popular ao se trabalhar com os ciganos. Então esses são os elementos que eu utilizo no meu altar particular. Coloco dados também, existe um oráculo usado pelos ciganos, que é usando dados como uma forma de mancia, tá? Então assim, Gilberto, é só isso que eu posso colocar? Não. Vocês devem deixar a intuição falar mais alto. Talvez o seu cigano em específico trabalhe com algum outro elemento diferente, ou você sinta a intuição de colocar ou de não colocar um determinado elemento. Esteja receptivo, entendeu? O curso ele vem te trazer base, mas o caminho é você quem vai trilhar. Nem tudo a gente consegue de uma vez só. Eu sei que são muitos elementos. Tudo que eu tenho nessa mesa aqui eu fui adquirindo no decorrer do tempo. Eu só quis e o universo, né, foi me favorecendo a adquirir. E tem outras coisas também que eu quero colocar com o tempo, mas tudo no tempo certo, tudo vem no momento adequado, tá, gente? Os ciganos, eles têm um ditado que diz o seguinte: aquilo que entra na nossa carroça é nosso, ou seja, aquilo que a vida traz para você é seu, aquilo que cai da carroça já não é mais. Então aquilo que fica pelo caminho, aquilo que você perde, aquele relacionamento, aquela roupa, aquele dinheiro, perdeu, beleza, já não é mais seu. Entendeu? O universo vai te trazer aquilo que é seu para você. Então a gente tem que acreditar nisso e tem que trabalhar muito isso, tá? Com relação ao tecido, não tem regra de cores nem de tamanho, mas eu sugiro cores coloridas, tá? Quanto mais colorido, melhor. Vocês podem estar substituindo também de acordo com aquilo que vocês buscam. Dourado, rosa, amarelo, verde, vermelho. Lembrando que o vermelho, dourado e rosa são os mais comuns de serem utilizados. Mas tem algumas peças, às vezes, que tem todas as cores, melhor ainda. A única ressalva que a gente faz é o branco, porque o branco dentro da cultura cigana é luto. Então não é bem interessante vocês colocarem, já que vocês estão trabalhando com aquela cultura e a gente tem que respeitar os valores de uma cultura que a gente está trabalhando, sempre, tá bom? Então pessoal, é isso, o vídeo já ficou bem extenso. Essa semana eu quero que vocês postem a foto dos altares de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de me perguntar. E até o nosso próximo encontro. Tchau!